Vocês iam falar do futuro das agências de mídia social, né? Sem sacanagem, Mário, sem sacanear. Bom, pessoal, boa tarde. Sou o Mário, sou o CEO da Pólvora, cofundador. E a gente estava lá atrás conversando, né? Porque eu acho que o futuro das agências de mídias sociais não é diferente de outras agências, né? Eu também sou empreendedor há 25 anos, né? Fundei a RMA, que é uma das 10 maiores agências de relações públicas do Brasil. E convivi muito com a agência também, com agência de promoção, agência de eventos, e eu acho que todas passam por um momento de crescimento, de euforia, de fusões e aquisições, de aumento de portfólio de ofertas, novas parcerias. E eu acho que a gente está há menos de 10 anos, né, a gente estava falando, né? 10 anos. A agência de mídia social mesmo existe há 7 anos. Então, a gente tem tanta oportunidade pela frente, né, de fazer trabalhos segmentados, de fazer trabalhos com plataformas tecnológicas, que, assim, realmente, eu não entendo muito essa discussão que tem sobre o futuro só de agência de mídia social. Acho que todas as agências de comunicação, elas passam por isso, né? A gente está vendo grandes aí se fundindo, algumas que fecharam, né, outras que estão sobrevivendo. Então, realmente, assim, eu queria aproveitar, talvez, o input de vocês que estão aqui comigo para poder comentar em cima da ideia de vocês, da visão de vocês. Tá? Vai lá, Gui. Bom, deixa eu... Som, estão ouvindo? Está rolando aí? Deixa eu me apresentar. Meu nome é Gui, eu sou fundador da Social Agents. Para quem não conhece a Social, a gente tem um histórico em social media grande, porque a gente é uma espécie de um spin-off da eLife. Quase todos vocês devem conhecer a eLife, não é? E aí eu estava brincando lá atrás, perguntando se a gente trouxe a pá, porque o que fizeram aqui, basicamente, foi chamar a gente para enterrar o nosso próprio negócio, né? Então, falar qual é o futuro das agências sociais, né? Então, pô, se estão perguntando qual é o futuro, é porque alguém não está vendo futuro para isso. Né? E eu posso perguntar para o pessoal aqui, acho que vocês se alimentaram bem, almoçaram hoje? Acho que não é bem isso. A gente tem uma perspectiva bem interessante pela frente, e uma perspectiva que ela começa a se expandir. Pode parecer um pouco quixotesco, não sei se todo mundo concorda, mas o que a gente enxerga lá dentro da Social Agency é que a relação entre marcas e pessoas mudou. E mudou de fato. Mudou muito por conta do digital, mudou muito por conta de social, mudou mais ainda por conta de mobile. E a gente está aqui num público jovem. Eu pergunto para vocês aqui, quem hoje vai sentar na frente da TV 8h30 e ficar até as 10 horas lá? Vocês têm noção que vocês estão fudendo com o modelo de publicidade brasileiro? Então mudou. Mudou de fato. Ninguém aqui vai... Aliás, quem baixou o 15º episódio de Breaking Bad? Você assistiu? Cada um assistiu no horário. Né? Então o modelo de publicidade linear também. E aí, dentro dessa perspectiva, eu acho que a gente está bem preparado. Né? E se as agências ditas tradicionais vão se preparar bem também, não sei. Se a gente vai se profissionalizar de fato, não sei. Mas eu acho que a perspectiva é um pouco essa. A relação entre marcas e pessoas mudou, e a gente já está lidando com isso há quase 10 anos. Né? Então, talvez a gente esteja um pouquinho mais bem preparado. E acho que vão surgir dúvidas, né? Um vai puxar do outro aqui, a gente já estava puxando. Só vamos fazer vamos estar tão animado aqui na frente como a gente estava lá atrás. Oi, boa tarde, eu sou a Lalai, eu sou uma das fundadoras da agência Remix, que até então era Remix Social Ideas. A gente até está tirando o Social Ideas porque ela acaba sendo um limitador. A gente acredita que a gente é muito mais do que social, né? Porque social não dá para você pensar somente em redes sociais. Eu acho até que quando a gente discute um pouco, assim, você vai para o mercado falar o futuro das agências de social, eu acho que muitas agências hoje de social viraram agências de criação de conteúdo para Facebook. E isso é só tipo 5% do que é social, né? Acho que é muito mais amplo. Então, eu acredito, né, e obviamente trabalho para que o futuro seja bem longo. Eu passei pela agência Clique
trabalhando com social há 8 anos atrás, bem no comecinho da criação de comunidades. Peguei Second Life também. E né, o Second Life já morreu, né? Ou não morreu, né? Ele existe ainda. E a Remix ela tem 4 anos. E esses 4 anos têm sido realmente assim, um baita desafio para a gente. Primeiro, porque não tinha um modelo, né, de negócio claro. A gente testou vários formatos até encontrar o que a gente tem hoje, que a gente considera o ideal. E o que a gente percebe ainda no mercado é falta de maturidade, não só das agências, mas, às vezes, até do cliente, né, porque eu acho que social ainda é adolescente, né, nem isso. E engasguei. Eu engasgo, gente. Às vezes eu tenho um pouco de fobia de público. Detalhe, né? Ela é uma baita de uma DJ, tem fobia de público. Mas eu contei para ele que tocar é mais fácil, porque daí eu não preciso falar, né? Só toco. 7 anos é criança, né, Lalana? Nem adolescente. 7 anos é criança, né? Nem adolescente. Mas então eu vou passar para você. Bom, boa tarde, eu sou a Carol, eu sou diretora executiva da Babusca. A gente assina como digital content, mas quando eu comecei há 4 anos atrás, eu assinava como brand entertainment, que na verdade era conteúdo mesmo para a marca, que era o objetivo. Eu vinha da área de produção audiovisual. Só que o que aconteceu? Não tinha verba para fazer conteúdo incrível e focado para as marcas, para TV, para coisas, enfim, para a mídia tradicional. E a internet surgiu como uma solução para o meu negócio na época, e como eu era cercada de geeks e nerds, o pessoal me procurava muito para fazer headhunting de bloggers, enfim, o digital PR que a gente conhece hoje. E aquilo ficou tão forte que acabou tomando conta do meu negócio. E a gente assinou por um bom tempo o social media. E agora a gente voltou para o conteúdo que eu, há 4 anos atrás, muito visionária, acreditava que ia acontecer. Quando eu comecei a ler até sobre o futuro, e enfim, até o Gui estava falando que teve algumas matérias na próxima sobre o assunto que chamaram ele para opinar, depois ele pode falar um pouquinho mais. Eu vi que o pessoal dizia, não, as agências elas vão morrer, mas porque as relações públicas vão absorver o PR e o pessoal as agências de conteúdo vão pegar a parte de produção de conteúdo para as mídias sociais. Mas então a gente não, é só uma questão de rótulo, então é só a gente ter o social media que está estragando, porque a gente faz as duas coisas dentro de casa, digamos assim. Não sei se vocês querem falar um pouco, complementar, não quero ficar falando. Não, eu acho que talvez essa pegada, né, de o que vai viver, o que vai morrer, que eu acho que é porque quando a agência de mídia social nasceu, ela nasceu dentro de um contexto meio que de guerra já, né? Aquela coisa de no social é tudo freeware, né? As pessoas vão ter que estar lá dentro, então tudo que costuma ser mais utilizado de uma forma paga, tudo que é empurrado vai morrer, quer dizer, e não é o que está acontecendo, né? A gente está entendendo, a gente entende que as duas culturas convivem e elas se complementam de uma forma muito saudável até, sabe? Que às vezes fica aquela coisa de, sabe, um vai matar o outro e parece que a agência de mídia social nasceu nesse campo de batalha e as outras agências não, né? As outras já vieram já com um significado, com viés de complementariedade. Então, a gente primeiro precisa esclarecer que não tem essa batalha, tanto que no nosso dia a dia, na vida real, a gente convive com agências de PR, a gente convive com agências de publicidade, né? E só para vocês entenderem o quanto isso é diversificado e tem potencial, cada uma das 4 agências tem um perfil totalmente diferente, né? Por exemplo, a Lalai estava falando que ela trabalha hoje, né, 50% dos clientes são agências. Nós já tivemos 100%, 70%, 30%, hoje não temos agência, né, trabalhamos diretamente com as marcas, e não é que seja um mérito nosso, é uma escolha que a gente fez, estamos abertos também às agências, mas assim, foi acontecendo. Então, um perfil, às vezes é um perfil de oferta, um perfil de atendimento, um perfil de cultura, de gestão, né? O Gui já veio de um spin-off, quer dizer, tem muita coisa para se explorar, sabe? A gente não pode comparar algo que tem 7 anos com outros tipos de negócio que tem mais de 100 anos, por exemplo. Não dá para a gente pensar nesse tipo de cultura, né, Gui? Deixa eu fazer uma provocação, que aí eu quero a opinião dos 3.
a gente estava falando da boa convivência com as agências de publicidade, né? Colocar um dado que, claro que vocês conhecem, não sei se o público todo conhece. Pessoal, usuários únicos mensais no YouTube. A gente está falando de 70 milhões de brasileiros. Tá? As TVs por assinatura no Brasil acumulam 50 milhões de assinantes. Então, basicamente, a gente está falando que dá para alcançar mais no YouTube do que na TV por assinatura. E talvez até com um pouco mais de qualidade e de aproveitamento, né? E aí eu pergunto para vocês, porque essa é uma dúvida que a gente tem lá dentro. Uma campanha no YouTube, milionária, primeira página, porta dos fundos e tudo mais. Quem faz? É a agência de social ou é a agência de publicidade? De publicidade. Na maioria das vezes é de publicidade que faz, ainda. Ainda. Eu acho que é exatamente, né? Quando a gente trabalha com grandes verbas, a gente acaba o quê? Chamam a gente para dizer, então, vai ter uma parte de ativação, vai ter o conteúdo, exatamente, mas não essa parte realmente, o início, o start mesmo é lá na mídia mesmo. Só a produção do filme vai custar 5 anos do seu suor, cara. Entendeu? Só a produção de um vídeo de 3 minutos, você vai camelar 5 anos para você ganhar. Dá um tapinha nas costas. Eu acho que eu sou meio quixotesco, né? Eu acho que e a gente tem conseguido algum resultado com isso. Isso é uma nova realidade. E aí um dos pontos que a gente tem conversado sabe aqueles 5 segundos antes de você mudar de vídeo no YouTube? Acho que a gente está aprendendo a lidar com eles há bastante tempo, né? Então, aqueles 5 segundos que você pega e chama atenção, aquele postzinho que você faz na timeline povoada do cara e que você consegue chamar atenção, e às vezes sem mídia, sem nada, gerar um alcance, um engajamento gigante, são muito parecidos, né? E a gente tem tentado convencer isso dos nossos clientes. A gente, poxa, YouTube é social, né? YouTube é super social. E a gente sabe lidar melhor com os 5 primeiros segundos. E mais, com a produção que custa 100 vezes menos. Porque fazendo os primeiros vídeos para o YouTube, que a gente bateu a cabeça, acho que todo mundo aqui fez, acho que todo mundo aqui já botou um vídeo no YouTube que não deu muito certo, todo mundo já botou um vídeo no YouTube que deu muito certo, né, e estava muito nessa sorte, a gente acabou tendo que aprender a conviver com modelos de produção mais baratos. Hoje, dentro da Social, é uma empresa independente, enfim, mas ela nasceu dentro da Social, terminou fazendo toda a campanha do prefeito de São Paulo, do Haddad. Tem uma produtora chama Organics, e ela chegou lá com essa ideia. Eles eram caras que vieram da Brasileira Filmes, e eles falaram, lançaram uma câmera aí, uma tal de 5D da Canon, que ela tem uma qualidade incrível, e ela custa $2.000. E aí eu compro um conjunto de lentes, gasto lá mais $5.000, e aí, em vez de usar um refletor enorme, eu uso um painel de LED igual esse aqui, né? E eu faço ele muito maior, e aí a gente vai conseguir fazer um vídeo que custava antes 800 mil, eu faço esse vídeo por 80 pau. Né? Eu acho que uma coisa que é legal desse nosso meio é que, assim, quando você realmente pega uma agência grande, você fala assim, puta, vou fazer coisas incríveis com muito budget. E a gente nem sempre é fácil também, né? Mas é menos difícil, né? Mas assim, quando a gente na nossa área, acho que o que motiva é o desafio de falar assim, vamos fazer coisas incríveis sem dinheiro, né? Com pouco budget, quase sem dinheiro, né? Então acho que tem um lado bom, gente. Isso que eu queria dizer, sabe? Trabalhar na agência de social media tem um lado bom, que esse lado é o desafio, é a criatividade. Mas é matar um leão por dia. Com certeza é matar um leão por dia. Mas eu acho até que a gente brinca lá na Remix que a gente tem a gaveta dos milagres, né? Porque às vezes chega um budget e um briefing que você fala, não vai dar para fazer. A parte boa é que com pouco você tem que se exercitar mais, né? Você tem que ser mais criativo do que se você tem dinheiro. Porque se você tem dinheiro, é muito fácil fazer, né? Quando você vê campanhas estreladas, sei lá, campanha de $2 milhões estreladas por grandes nomes do cinema ou do esporte, eu acho muito fácil, né? Você pega um baita roteirista, pronto, não tem dificuldade. Agora, para a gente fazer algo com budget geralmente que vem, é sempre assim, é suado, e aí você precisa pensar, né, na execução, na ativação, como aquilo vai reverberar, porque não tem mídia, né, porque geralmente o cara está esperando muitas vezes um viral, e ele acha que aquele vídeo vai se reproduzir sozinho. Então, eu acho que esse também é um dos
dos grandes desafios, assim, sabe? Fazer, que nem você falou, 80 mil, hoje você leva para o cliente, eu faço um vídeo para você com 80 mil, mas 80 mil, ele ainda acha caro. Ele ainda acha caro. Não, e é muito engraçado, porque ele acha, sei lá, uma primeira página do YouTube muito caro. Muito caro. E a gente está falando de um alcance muito maior. E ele acha 30 segundos naquele horário que eu falei que vocês vão estar fazendo outra coisa. Ele acha normal e ele compra um flight com, sei lá, 100 inserções, né, naquele valor. Agora, a primeira página do YouTube é muito caro. Um logout no Facebook é caríssimo. Quase o preço de TV, né? O like ele acha caro, né? Um like no Facebook é caro. Exatamente. Agora, eu acho que tem também um lado, voltando para o potencial, para a infância dos 7 anos, né, que é uma coisa interessante, porque às vezes a gente olha muito para a agência, mas a hora que a gente olha para o mercado, é inegável, né, que esse mercado ainda também está aprendendo a lidar com esse tema. Então, por exemplo, se encontra clientes que têm uma baixa maturidade, né, que precisam ter um banho de loja, que precisam de cultura e educação nesse tema, até para saber o que eles querem, né, porque às vezes eu estava falando ontem, até num painel, né, feito ontem aqui, que tem gente que não sabe o que quer da gente, né? Eles chegam lá e falam assim, olha, eu queria isso, eu queria aquilo, mas por que você quer? Nem eles sabem justificar. Mas eu queria isso associado ao meu plano estratégico, isso associado à minha marca, isso associado ao meu plano de marketing. Então, existem empresas que não têm, né, têm uma baixa maturidade, que eles precisam entender onde eles estão entrando e, principalmente, se eles devem entrar, né, porque nem toda marca está preparada para isso. Então, tem esse estágio da educação, depois tem o estágio, né, da presença, onde ele quer experimentar, ter a presença dele e ver o que acontece, né. E tem empresa que, se acontece uma coisa ruim, pequenininha, logo de cara já tira tudo, já mata tudo, né? Ou tem uma boa experiência, que para ele é uma boa experiência, para a gente, às vezes, né, é uma coisa pequena para moderada, mas vamos investir mais. E tem aquele cliente que é um entusiasta também. Então, ele tem, então tem o cultura e educação, tem a parte de visibilidade, aí tem aquele cliente que já consegue, né, cadastrar, né, novos clientes, novos interessados na marca, e tem clientes que já conseguem ir para o e-commerce, já conseguem integrar tudo isso com CRM, né, já faz disso realmente um trabalho bem profissional e que agrega grande valor para a marca, né. Não sei se é isso que vocês sentem também na linha de frente, quando vocês estão lá na primeira reunião ou durante o primeiro planejamento, né. Uma coisa que você falou do cliente, muitas vezes eu trabalho muito com clientes no Sul que estão entrando, que tem verba, mas eles estão entrando e eles reservam um pedaço da verba muito pequeno para a entrada. E, às vezes, é um cliente que precisa de uma assistência muito maior, de equipe mesmo, de equipe, precisa que tenha alguém respondendo todo o tempo, full time, para ele, porque ele tem já um histórico de crises, ou precisa de até a própria estratégia do cliente, que já vem da marca, precisa que a gente invista mais, por N motivo, seja visual ou mesmo em anúncio, e ele não quer lidar, né? Ele tem aquele pedacinho assim, e você tem que explicar para ele, olha, com esse pedacinho eu não vou conseguir fazer você funcionar na rede. E, ao mesmo tempo, você quer mostrar para ele. Então, o que já aconteceu para mim é que a gente acaba trabalhando muito de graça, sabe? Para pegar aquele pedacinho para mostrar o trabalho, a gente faz um trial por um tempo, até o cara realmente ver que dá dinheiro para a gente conseguir ter algum lucro. E isso, sei lá, uma agência de publicidade não faz, não. E acho que tem uma outra perspectiva que a gente precisa colocar, que é como nós estamos nos preparando, né? A Lalai me encorajou a contar uma opinião que eu tenho, que, enfim, que esse é um mercado que ele tem muito mais entusiasta do que profissional. E vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Então, a gente precisa se especializar mais, sabe? A gente precisa entender, a gente precisa se envolver um pouco mais nos objetivos reais dos clientes. A gente precisa se voltar mais para negócios, porque, no fim do dia, esse é o futuro, né? É isso que pode gerar o nosso futuro. E quando a gente acreditar que o cliente, que like paga funcionário do cliente, que like leva a grana para acionista, a gente está perdido. Porque o que o cara quer no fim do dia é vender, né? Somos todos vendedores.
No fim do dia, ele tem que ter lucro, a comunicação tem que valer para isso. Ah, não, tem branding. Nossa, claro que tem, mas no fim do dia ele tem lá um objetivo, a gente precisa tentar ajudar ele com esse objetivo. E às vezes eu acho que a gente se perde um pouco, porque glamorizaram o social, né? É super legal, você tem um treinamento intenso, né? Na frente do seu computador, dentro no Facebook, é um treinamento intenso de social media. E aí depois a gente vai perdendo o caminho mesmo. A gente vai perdendo, vai parando de entender que, na verdade, o cara que está lá do outro lado, ele está assinando o cheque se ele teve resultado ou não. E aí ele vai aumentar a importância disso, e aí ele vai deslocar a verba, e aí, eventualmente, você vai começar a ganhar novas perspectivas. Porque isso é um fato. Hoje, a gente consegue cortar um vídeo do YouTube em 30 segundos e fazer uma coisa legal. A final do Super Bowl, estava todo mundo apostando em segunda tela, todo mundo. Todo mundo fazendo aplicativos gigantes, e o pessoal da Oreo com uma ideia bem simples e bem barata. Vamos colocar o nosso gerente de marketing junto com a agência e vamos acompanhar isso. Foi segunda tela, porque apagou a luz, a Oreo foi lá e fez o tweet, né? Não usou um aplicativo que custou centenas de milhares de dólares, e foi a grande comunicação de todo o Super Bowl. A galera custando milhões, e o que valeu foi lá o biscoitinho do Oreo que você podia ainda dunk in the dark, né? Foi isso que fez que foi a grande sacada da comunicação. Então a gente precisa começar a entender um pouco mais isso, né? Começar de repente com os nossos recursos, de repente pedindo novos recursos, mas entender que a gente está trabalhando para os negócios, a gente não trabalha para os likes. De forma geral. Acho que já foi. Aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, sobre essa internalização do social dentro das agências tradicionais. Eu não vejo problema, eu acho até que rolou bastante esse movimento em São Paulo. Poucos sobreviveram, né? Eu acho que a maioria das agências grandes, elas montaram suas equipes, essas equipes, na maioria, sumiu. E hoje, pelo menos com as agências que eu trabalho, eles têm lá um especialista em social, né, que tem um perfil mais de planejamento, que trabalha junto com a agência, mas ele não tem mais uma equipe interna fazendo isso. Isso com a maioria das agências que eu trabalho. Eu acho que tem muito a ver com a fatia do bolo que está alocado nesse budget, entendeu? Porque se você pega as agências aqui, as maiores, né, a gente está falando de 0,00 alguma coisa, né? Então, para eles, realmente não justifica ter, né, uma equipe, um headcount dedicado para isso, porque para eles, no final do ano, é mais despesa do que lucro, né? Agora, dependendo da estrutura, como você falou, ainda mais lá o pessoal tem uma cultura bacana, né, na região, e às vezes a própria estrutura permite que você combine um mix de faturamento que no final tenha lá uns 5%, 10%, 8%, né, do faturamento seja em mídias sociais ou relacionado ao digital, alguma coisa assim, né? Digital nem tanto, se a gente falar digital é até mais do que isso, que a gente sabe que envolve mais dinheiro. Mas aí depende muito, né? O pessoal é totalmente financeiro, né? Se você tem um 0,000 da fatia do bolo, não vale a pena ter custo fixo, não vale a pena porque os projetos não dão esse lucro, mas vale a pena terceirizar, quarteirizar e óbvio que na hora estão contratando especialistas e já tem uma equipe, o custo fica por conta de quem está lá, entendeu? Então, depende muito da estrutura, né, da agência. Eu acho que é bem o que foi colocado aqui. Até o que dificulta a nossa vida, no fim, é o que permite a nossa existência, né? Porque o modelo de compra de mídia brasileiro, ele é um modelo que, enfim, não dá para você comparar com as verbas de social media, com as verbas de digital hoje, e ele é um modelo muito bem sucedido, muito rentável, né? Não é, pelo que a gente estava falando agora há pouco, ele não é muito sustentável, mas hoje ele é muito rentável. Então, e foi até, contando uma história longa de uma maneira muito curta, foi isso que fez a gente abrir a Social Agency. Estava apresentando um relatório
numa gigante de alimentação da eLife, relatório de inteligência, acho que a maior parte de vocês conhece a eLife faz monitoramento. E aí o meu cliente falou assim, poxa, Gui, por que vocês não fazem essas ações aí que vocês estão sugerindo no relatório? Seria tão bom. Eu falei, poxa, a gente não pode fazer, porque a eLife é uma empresa de inteligência, a gente tem uma certa imparcialidade que a gente tem que manter. E ela falou, Gui, e eu falei assim, mas espera aí, você é essa gigante, todas as agências, as melhores agências do mundo te atendem. Como é que você vem pedir isso para a gente que é uma empresa de inteligência? E aí o cliente falou exatamente isso. Ela falou assim, Gui, sabe qual que é quanto custa o comercial, 9 horas da noite, na Globo, desse produto que eu vendo? Eu falei, imagino. Ela falou, sabe qual que é a minha verba anual para social media, desse mesmo produto? Eu falei, mais ou menos. Ela, praticamente o mesmo valor. E o cliente disse para mim, você acha que essa agência está preocupada em ganhar, em 1 ano, o que ela pode ganhar em 30 segundos? E aí aquilo ficou na minha cabeça e eu voltei para ir lá e pedi demissão e abri a Social Agency. Sabe? No mesmo dia, e é verdade. E foi no mesmo dia. O que acontece é que essa fatia do bolo também está devagar aumentando. Né? Então, vocês veem, o Facebook vem, abre um escritório no Brasil, o Twitter vem, abre um escritório no Brasil. Está muito mais fácil conversar com o Google sobre o YouTube. Então, tudo isso está crescendo pouco a pouco. À medida que isso vai crescendo, é claro que a gente passa a chamar, social passa a chamar a atenção dessas agências de novo. Eu acho que deve chegar até uma nova onda dessas novas estruturas. E aí é entender como é que eles vão conseguir se preparar para isso. Né? Mas a verdade é que qualquer agência, seja de PR, seja agência de publicidade, tem que ter social no mix de comunicação, entendeu? Sim, tem que oferecer. Só para, acho que vocês falaram tudo, realmente, a questão de estrutura e de verba. Só para ilustrar um pouquinho, há uns 2 anos atrás, um presidente de uma agência muito grande lá do Sul me convidou daí, então, assim, para me dar minha opinião se ele deveria comprar uma agência digital ou não. E, você que está no mercado de São Paulo, me conta aí, né, o que você acha que eu faço, quem que eu compro? Eu disse, puxa, eu disse, sinceramente, eu acho que não vale a pena para você. Principalmente é o seguinte, só para... Era uma sala de mármore, espelhos, agências muito bonitas, assim. Só para manter alguém nessa sua estrutura aqui, ou uma equipe como a minha nessa sua estrutura, vai ser muito mais caro do que o meu budget que eu ganho anualmente. Não vai valer a pena para você, porque realmente o seu negócio é outro. A gente vende ideia sem querer, né? A gente vende ideia, a gente não vende mídia, nós não somos vendedores de mídia. A gente está agora assumindo alguma parte de mídia, mas não é assim que a gente ganha dinheiro. Na verdade, eu nem ganho nada quase com mídia mesmo. Eu ganho dinheiro com ideia e produção de conteúdo. Então, não é o mesmo, é quase um negócio diferente mesmo. E por isso que eu acho que digamos, separação, acho que, né, rola uniões, tanto que a gente trabalha para agências, mas que porque isso que funciona ter essa terceirização. Eu acho que tem um outro ponto também, que talvez essa cobrança também, né, pelo negócio de... Né, a gente nunca olha para uma criança de 7 anos e pergunta se ele vai nascer ou se ele vai morrer. Né? A gente olha e fala assim, pô, cresça com saúde e vai com Deus. Né? Entendeu? E é uma coisa assim que... por isso que eu falo que essa cobrança que vem, às vezes para a gente é meio bizarra, porque qualquer mercado, né, que você tenha 7 anos de vida, né, lá na agência a gente brinca que é o meia carteira, né? O cara, você abre assim, você fala assim, peraí, eu vou sacar minha carteira, né? Então, tem dinheiro na carteira, né? Só que eu vou dar só uma nota para você agora e ver se funciona, tá? E ver como é que você performa. Mas tem mais umas 10 notas aqui e funcionando, né? Eu faço mídia, faço aplicativo, né? Faço evento, faço um social media week só para mim, entendeu? E realmente, assim, a gente passa por algumas experiências assim, até, não, agora, se vídeo está bombando, vamos fazer uma websérie que vai bombar também, entendeu? Então, a gente percebe assim que é tão novo, gente, que até o formato das coisas, o próprio cliente consegue ajudar a criar. Então, isso para a gente é sensacional também, entendeu? O cliente, não, vamos apostar, vamos ver, deu certo o primeiro, o segundo, o terceiro, para o ano que vem, você já tem essa verba reservada e a carteira abre um pouco mais. Só que o que às vezes desvaloriza um pouco, talvez seja o próprio
termo, né, social media, que fala assim, tudo, né, aquela coisa que parece que é aquela coisa muito aberta, muito flexível e tal. E a gente percebe que, às vezes, as marcas não gostam muito de uma coisa muito flexível, muito aberta. É uma coisa mais cheia de metodologia, uma coisa mais rigorosa. Então, isso também não deixa de acontecer pelo nosso lado, né? A gente aprimora o nosso trabalho, porque fazer, né, eu brinco que o trabalho de social media é um trabalho de monge, né? Que você precisa produzir, né, 2 posts por dia, tem que fazer relacionamento, tem que produzir vídeo, tem que produzir evento, tem que produzir, quer dizer, precisa de uma disciplina fora de série, né? E muitas vezes o que acontece também é que o nosso contato com o cliente ele fica intenso. Por quê? Porque você está falando no lugar do cliente. Então, às vezes, você senta numa reunião de planejamento e é impressionante como o cara olha para você e fala assim, meu, você conhece mais a minha empresa do que outros fornecedores, entendeu? E começa a fazer perguntas como se você fosse realmente um consultor, né? Então, esse lado, que também está falando da próxima do ano passado, saiu a tendência para os próximos 5 anos, que era agência consultoria, está muito nessa linha, né? Porque porque a marca quer que a gente dê um pitaco, né? Dê a nossa opinião, porque a gente está dialogando com o seu consumidor diariamente, ou seja, porque eles querem investir numa nova plataforma, num aplicativo, numa mídia que pouca gente conhece e fala assim, meu, você que conhece mais, né? A gente nem pode falar que somos experts, porque a gente aprende todo dia também. Mas, assim, você que mexe com isso, mexe com aquilo, né? Às vezes a pessoa nem sabe falar o nome direito, o que você acha? A gente deveria entrar, deveria fazer um projeto piloto, deveria tentar durante 1 mês, 2, 3 meses. E aí, quando você vê, você já está envolvido no negócio do cliente de uma forma que realmente a gente fica dentro da marca mais do que outros fornecedores. Não sei se acontece com vocês, né? Com a gente acontece muito. Às vezes fala com a pessoa e fala, nossa, né, putz, por que eu não pensei nisso? Porque você pensa em empurrar a mensagem, a gente pensa em dialogar com o seu consumidor, né? E isso, gente, faz toda a diferença num projeto de comunicação. E as marcas também estão aprendendo a dar mais valor para isso, né? Às vezes, quando a gente está recrutando e chega alguém de agência tradicional, a primeira pergunta que eu faço é, você está pronto para não precisar mais ter uma ideia a cada 3 meses e ter que ter 3 ideias por dia? Que é mais ou menos a realidade, né? E nada ser idiota, né? Então, a pessoa fala assim, você não pensa, posso fazer uma pergunta idiota? Eu falo, mas não tem pergunta idiota. Né? Pergunta idiota está lá no teu emprego, né? Isso mesmo. Outra coisa que o pessoal que vem de agência de publicidade que eu cheguei a ter contato na minha equipe, era muito assim, tipo, a gente tem uma coisa de equipe pequena e de uma independência, né? Você tem a sua tarefa, você faz. E como eles estão acostumados com uma super equipe, que tem umas 3 babás na criação, né? eles ficam, tipo, cara, o que eu faço agora? Como assim? Já falou a pauta, né? E isso acontece muito também, porque é um ritmo diferente e que eles estão acostumados a ter essa assessoria que a gente não tem dinheiro para pagar, isso é verdade. A gente não tem dinheiro para colocar 3 babás numa criação todo o tempo. Então, isso também é uma diferença que a gente estava falando sobre formação de profissionais, de como eles são diferentes. Eu acho que isso também é um ponto. Aliás, eu acho que esse ponto sobre contratar, né, o profissional é o mais difícil. Para mim, é o maior desafio que eu tenho na agência, porque, obviamente, tem gente boa, só que tem gente boa que custa caro para mim, que é o que ele falou. Hoje, quando você olha o valor, né, de um FII mensal de social, não necessariamente ele paga a equipe que trabalha naquele projeto. Então, às vezes, é um samba, assim, é tipo um jogo de cintura enorme para fazer né, que na média você não tenha prejuízo, que você consiga bancar aquela equipe. E muitas vezes o que até a Carol comentou, que tem os clientes que a gente acredita na marca, que a gente se identifica com a marca, que ele está receoso de investir, e você, não, vamos lá, que eu vou bancar essa história. E aí a coisa começa a dar certo, mas não necessariamente é fácil você fez a história dar certo e você fazer aquela história ser rentável. Às vezes você tem que abrir mão, né? E eu brinco que às vezes eu tenho que demitir o cliente, porque a conta não fecha, né? E se o cliente não quer pagar, infelizmente, eu não posso bancar, né? Aliás, essa é uma lição importantíssima, né, nesse mercado, é saber o cliente que pode ser atendido e o cliente que precisa ser demitido, e não por culpa, né? Não tem culpa, assim, realmente é a circunstância, né? É o momento que
Não que a marca seja pior, ou a agência seja pior, ou um melhor que o outro, mas é a sinergia, é a própria cultura, né, que ajuda a manter essa conta ou não, né? Mas é importante. E eu acho que, às vezes, a falta dessa visão é o que pode levar você a quebrar, a você deixar de existir amanhã. E uma coisa boa que eu acho nessa provocação toda, se a gente vai existir ou não, é que isso acaba sendo um baita desafio legal, né? Porque, primeiro, que você não pode se acomodar, né? Porque está todo mundo ali de olho em você. E, segundo, que você tem que se reinventar mesmo, né? Assim como não só agências de social, mas em outros segmentos também, você tem que ficar reinventando e encontrando outras oportunidades e conquistando espaço, né? E eu acho que isso é a coisa mais legal do nosso dia a dia, é as reuniões que a gente faz. Assim, a gente hoje faz 1 ano, mais ou menos, que a gente contratou uma pessoa para ajudar a gente a repensar no modelo de negócio. E tem sido muito legal, porque semanalmente a gente se junta para falar exatamente de futuro, né? E é inacreditável o quanto a gente enxerga de oportunidades, assim, o quanto a gente tem para crescer, a gente tem para fazer, mas que, infelizmente, não dá para fazer de uma hora para outra. Só que e você olhando também, né? Eu acho que esses 4 anos, tanto da minha agência quanto da agência de todos que estão aqui, o crescimento ele ainda é fora da curva, né? Ele ainda não, pelo menos o meu ainda não se estabilizou, né? Você olha sempre o ano passado e fala assim, nossa, né? Então eu acho que o futuro está bem longo mesmo. Eu acho que é bem isso mesmo, né? A gente, como eu estava brincando com vocês, botaram a pá na nossa mão, mas de um negócio que continua crescendo. E aí, qualquer índice, se a gente fizer a análise, estamos todos crescendo muito, estamos todos muito bem, obrigado, né? E aí volta nessa história dos 7 anos, né? A gente já está olhando para o garoto de 7 anos e perguntando para onde ele vai. E tem tantas perspectivas, desde de uma aqui que chegou óbvia, de que as agências contratam as agências de social para suprir esse lado, né? Até as novas perspectivas que a gente tem por conta dessa mudança da relação entre marcas e consumidores, enfim. Acho que, na verdade, a gente está falando de um negócio que está começando e não de um negócio que está acabando, de um negócio que está amadurecendo, né? Inclusive, teve um dia que estava eu e o Ian Black, a gente começou a fazer a relação de todas as agências de social que a gente já tinha ouvido falar em São Paulo. E a gente chegou só nas que a gente já ouviu falar, né? Porque tem agências que são tão pequenininhas que trabalham com contas tão específicas que você nunca ouviu falar. Mas nós chegamos em 100, que é muita coisa, né? E, além disso, ainda você tem o... Oi? Vai dar uma aliviada, provavelmente. Será que é uma bolha? Oi? Será que é uma bolha? Claro que é uma bolha. Isso, para mim, é óbvio. Oi, eu sou o Rodrigo, sou redator de social media. E uma coisa que eu percebo dentro do nosso mercado é que existe somente investimento para Facebook. Se você resolve inserir Twitter, YouTube, enfim, outras redes sociais, o investimento tem que aumentar. Então, assim, é uma pergunta e uma curiosidade. Como vocês analisam e pensam em convencer a marca a investir mais em outras plataformas, né, e também convencer até a própria agência em encarar isso e poder mostrar isso para a marca? E se existe alguma projeção, alguma expectativa para o ano que vem, para as eleições de 2014 e Copa do Mundo? Se é esperado algum boom também para essa área? Acho que isso está bem fresco, posso começar. Um dos pontos que a gente tem colocado muito para os clientes agora em fase de planejamento é que o ano que vem é um ano de diversificar. Exatamente por conta do fenômeno da primeira nota na carteira. Esses últimos 3 anos foram anos de bons resultados e a gente tomou coragem de chegar para todos os clientes do planejamento desse ano e falar: está vendo esse bom resultado que você teve com o Facebook? A gente consegue atingir ele em outras frentes. E algumas vezes sendo até um pouco ousado, saindo até um pouco mais do social, às vezes até saindo um pouco do digital. Então, é um caminho que eu vejo, né? Principalmente pelos fatores que você colocou. Eu não sei como está funcionando para as outras contas, mas a gente está tendo uma relação mista com a Copa do Mundo, inclusive porque um dos nossos clientes é patrocinador da Copa, e ele não teve uma boa Copa das Confederações, como ninguém que patrocinou a Copa do Mundo na época das manifestações teve, então é uma coisa um pouco mais complicada. E no tempo de eleição, aí a gente já vê uma retração, aí já é um período que a gente, enfim, o assunto não é marca exatamente, a gente tem um pouco mais de cuidado.
Mas da diversificação, esses temas têm nos ajudado. Até porque vão chegar candidatos com plataformas digitais muito boas na próxima eleição. E isso acaba, né, inspirando de uma maneira ou outra as marcas. A pergunta que você fez sobre o Facebook, realmente a gente tem investido mais realmente em produção do Facebook. Tem uma questão de hora homem do Facebook que é importante também. Você tem um diretor de arte ali, você precisa de fazer um anúncio praticamente, né, com uma boa redação e que te dá tempo e acaba ficando caro, porque há 3 anos atrás a gente fazia Twitter e Facebook com uma frase. A gente já esqueceu disso, mas o Facebook não tinha foto, né? A gente já está tão. Então isso também encareceu bastante nosso trabalho. E quando a gente vai falar em outras plataformas, o que acontece? Aquela verba que tinha X, ela acaba indo para o Facebook porque atinge, né, mais pessoas. Tem a questão dos anúncios que facilita isso. E a partir do momento em que eu chego num cliente que eu vejo uma necessidade de uma outra plataforma, a gente tem que defender isso. Não vou dizer que nem sai tão caro já, porque, né, você já tem essa hora do Facebook, mas tem vezes que não vale a pena mesmo aquele investimento por uma questão de você não alcançar, não ter a ver. Às vezes as pessoas, nossa, uma conta nova, vamos fazer tudo. Todas as plataformas, vai ser incrível, você vai... Calma. Não é preciso, às vezes, fazer esse investimento e vale a pena você conhecer melhor o público do seu cliente em uma plataforma para expandir para outra, usar outra como âncora, nesse sentido. E o Twitter tem uma questão nova, interessante, né, que são os anúncios do Twitter, que eu estou acreditando bastante. A gente está com 2 clientes que estão trabalhando, apenas 2 clientes que estão trabalhando em mídia em Twitter, mas que já deu para ver um resultado muito interessante nessa área também. É até curioso, porque na Remix, eu acho que os cases que eu mais gosto foram em Twitter, não foram em Facebook. Só que hoje em dia é mais difícil mesmo a gente conseguir alavancar uma ação dentro do Twitter, né? Até de fazer o cliente acreditar que isso vai dar resultado, que eu acho que agora, né, com essa abertura para a mídia, né, aqui no Brasil no Twitter, pode retomar isso. E no final são só 2 plataformas, né? E eu acho que social não é somente plataforma. A gente nem falou aqui de mobile, a gente não falou de game, e tudo isso pode ser social também, né? E principalmente a partir de ativação, quando você fala em PR, que eu acredito muito, né? Eu vim dessa área, então sou meio suspeita, mas eu acho que é onde se explora muito pouco, né? Hoje, quando entra, por exemplo, um briefing na Remix, a gente sempre tenta sair um pouquinho da caixa para não ter que ficar somente comprando publi editorial, pagando para blogueiro ir, né? Porque no final é mídia, né? Tudo isso é mídia. Você comprou publi, você pagou para ir no evento, você pagou para usar, isso é mídia. E tem muitas coisas legais de social que dá para fazer, que dá para trabalhar exatamente com esse público, mas eu sinto que há uma preguiça na hora de criar esse tipo de ação, né? Ou até criatividade mesmo, porque tem que ser criativo, né? Eu também, essa linha que a Lalai falou também, nem que eu vi, acho que ainda estou um pouco nessa área de PR, mas essa parte do relacionamento, né, com os influenciadores, ele é muito importante, sabe? E às vezes o que falta é que você precisa ter uma pessoa, né, também lá dentro, que conheça muito essas pessoas, porque eles também eles não atendem a todos, né, todas as agências de uma forma que você não tem o relacionamento. Então, lá na Pólvora a gente tem uma pessoa que tem um excelente relacionamento. A gente nasceu com esse viés do relacionamento, né, com blogueiros, né, com pessoas que trabalham com Twitter, com Flickr e tal. Isso ajuda muito a alavancar as campanhas. Mas, no caso do Facebook, uma coisa que ajuda muito para o lado corporativo são os relatórios, os números, né? Quer dizer, se outros meios tivessem também, talvez, um formato tão visível, né, para o cliente, porque o cliente olha aquilo lá, ele entende exatamente, né, homem ou mulher, faixa etária, né, a região, a classe social, quer dizer, eles conseguem entender o perfil de quem está lá. E, às vezes, quando a gente tem que fazer o relatório de outros canais, a gente não tem a mesma facilidade, ou até mesmo o sucesso, né, esperado, porque quando você tem uma mídia que bomba, né, se você mostra o número 2, parece que para o cliente já não interessa, né?
O cliente interessa o número 1, aí quando você mostra o 2 e o 3 combinado e como que isso trouxe retorno para a marca, ele fala, não, então o mix foi bacana, valeu a pena o investimento. Mas até chegar lá também, putz, eu falo assim, a gente acerta e erra, né? Não tem muito jeito. Então, a gente hoje faz um pouco melhor porque a gente errou muito já, né? Então, a gente aprende muito com os tombos, né? E hoje o mercado ele não está tão afim de assumir os erros, né? Então, por menor que seja o budget, ele quer que esse budget seja muito bem investido, porque é a cabeça dele que está em jogo, né? E o nosso contrato, né? Mas acho que passa um pouco por isso, né? Um pouco, às vezes, pela preguiça. Porque você tem uma rede com uma audiência tão grande que aí é muito mais fácil investir só nela, né? E não fazer um plano que envolva cada uma das capacidades, né, de cada Vocês rede. não acham que verba influencia também, não é só preguiça? Claro. Também influencia, óbvio. Porque acaba que você precisa de mais equipe, né? E daí vai influenciar na verba e às vezes ele não quer. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês aqui, porque eu achei interessante o ponto que foi colocado. Está todo mundo aqui há bastante tempo trabalhando com social. Como é que foi a conversa com os clientes na hora que você deixou de fazer texto e teve que fazer imagem e texto? Porque o custo dobrou, né? Sim. E o fim? A conversa propriamente assim dita sobre o tipo de conteúdo, eu acho que ela nem existiu, ela foi natural, essa mudança, né? A gente, até hoje eu estava conversando sobre isso com a minha sócia, com a Ana, de como era o conteúdo que a gente produzia há um ano atrás e como é o conteúdo que a gente produz hoje, né? Hoje realmente a gente produz são prints, né? E antes era muito mais uma curadoria de conteúdo, né? Hoje você tem imagem com a marca do cliente. Se você olhar, se você vasculhar as fanpages de há um ano atrás, você vai ver que nem a marca dele aparecia nas imagens, né? Hoje você se preocupa em comprar um banco de imagens, aí você precisa repassar esse custo para o cliente. Então, assim, o custo, hoje, como que é lá na Remix a minha estrutura? Eu tenho uma estrutura de criação igual a uma agência digital. Eu tenho diretora de criação, eu tenho head design, eu tenho head conteúdo, e aí eu tenho os diretores de arte e os redatores. Tenho o redator publicitário, que é o que faz a criação para conteúdo para Facebook, e eu tenho o redator com perfil jornalista que faz conteúdo mais parrudo, digamos assim. Né? Os perfis são distintos. E a gente percebeu que não adianta, um não consegue fazer o do outro. A gente já tentou treinar, mas e aí por isso que ficou mais caro, porque o redator publicitário ele é mais caro. Né? Eu acho que... E aí a conta, no final, ela também ficou mais cara. Mas pelo menos na Remix, isso ainda está na mudança. Ela não mudou totalmente. Eu acho que essa diferença... Você está falando... Há 2 semanas atrás, eu tive em Brasília apresentando um relatório de um cliente e a gente teve a feliz ideia de comparar um post com texto e um post com arte, né? Coisa que deu 20 vezes mais, né? E a gente conseguiu mostrar. É lógico que dá mais trabalho, mas assim, como que a gente consegue compensar, né? Porque se você chegar e falar às vezes para o cliente, você vai demorar 6 meses, né? 1 ano para terminar e falar assim, olha, meu custo aumentou, né? E né, o mercado mudou muito mais rápido. O mercado mudou muito mais rápido e eu não deixei de produzir nenhum porque o meu custo aumentou. Só que o que acontece? No nosso caso, a gente tem compensado isso com jobs e campanhas, né? Porque às vezes você tem um cliente que paga um FII regular, que nem é grande coisa, né? Mas os jobs são jobs mais parrudos, né? São campanhas mais parrudas e no final do semestre, no final do ano, a conta fecha bem com lucro, né? Então, e isso é importante porque entra naquela linha do que ela lá falou de saber às vezes demitir um cliente, porque também foi uma discussão que a gente tem sempre na agência, né? Porque se o cliente fica basicamente com aquela plataforma, né, com a gestão da plataforma, só exigindo mais, não consegue olhar tanto os méritos do resultado e não pensa, né, e fala, pô, o trabalho está indo bem, né, o que foi planejado foi entregue, o resultado está bacana, e que eu posso perder esse fornecedor até, né, porque a concorrência está aí também. A concorrência, né, se tem uma coisa que é legal no nosso trabalho é que as marcas elas se olham o tempo todo, né.
Então, se o próprio cliente não toma uma atitude de colaborar e falar, não, vamos aumentar o FII e tal, porque, né, foi mais horas de diretor de arte, mais horas de um perfil de um redator que é publicitário, outro mais jornalístico, realmente a gente acaba arcando com esse prejuízo que a gente só consegue enxergar depois de 6 meses ou 12 meses. E realmente, assim, o que compensa, né? Realmente, quando você tem esse trabalho de gestão, né, onde paga-se um FII mensal, mas, de repente, vem aquelas gratas surpresas que são aqueles jobs, aquelas campanhas legais de 3 dígitos, né, que ajuda a gente a fechar o ano melhor. Né? E diminuir volume, né? Porque não são 2 posts por dia que vai fazer a diferença. Eu acho que é muito mais a qualidade hoje do que a quantidade. Não, e a gente tem que fugir também da banalização, né? Porque às vezes o cara fala assim, mas você tira a foto aqui no Instagram, já vai para o Facebook, já vai para o Twitter, já vai para... não, assim, parece que é uma coisa muito fácil, né? Ou seja, não precisa ter ajuste. Então, e a gente vai explicar, não precisa ter ajuste, precisa ter tratamento de imagem, precisa ter direção de arte, precisa ter tudo. Então, mas isso aqui é de graça, isso aqui você coloca aqui, já espalha para todos os outros canais. Até explicar que não é assim que funciona, né, gente? Mas tudo bem. Faz parte dos 7 anos, né? Do sofrimento dos 7 anos. Né? Acho que o pessoal tem perguntas. Boa tarde. Meu nome é Ana e eu trabalho com marketing digital, só que no interior do Rio. E a realidade é muito diferente daquilo que a gente vê aqui. São pequenas empresas, um público menor, mais centralizado, menos verba, e uma cultura muito conservadora. E eu queria pedir a opinião de vocês no sentido de que estratégia utilizar, porque, assim como você acabou de falar, o cliente não tem noção do seu trabalho, ele tem medo de colocar a marca dele em redes sociais, ou então, normalmente, pelo menos lá é o que eu vejo, né? A maioria das empresas ainda tem perfil no Facebook, o filho que mexe no perfil e etc. Como entrar nesse mercado, como educar essas empresas e que estratégia utilizar, porque é um mercado a ser explorado, porque não tem quem faça. Tanto que os primeiros trabalhos que eu tenho feito lá, as agências que eu tive que trabalhar em parceria, né, normalmente a empresa já tem uma agência, ela tem medo de você e fala, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Você vai trabalhar aqui? Então, eu gostaria de saber como explorar esse mercado, que estratégia utilizar. É uma coisa que eu ouvi esse ano, eu ouvi continuamente nos últimos 4 anos, mas eu ouvi esse ano novamente de um prospect, foi, eu quero entrar nas redes sociais, mas eu tenho medo que falem mal de mim. E isso é muito engraçado, porque se você dá um search no Twitter de qualquer marca, assim, ó, mesmo as mais que você acha mais love marks do mundo, você vai encontrar alguém falando mal, sem arroba ou com arroba, né? Não é o tag que faz tanta diferença. O tag faz você controlar isso, ter noção de onde estão os seus pontos fracos e conseguir reverter, enfim, fazer essa estratégia em cima. Então, isso é uma coisa que eu acho que você pode defender. Sempre é uma coisa que eu faço. Dá um search aqui, alguém já está falando, pode ser uma pessoa lá, mas já estão falando sobre. A partir do momento que você está produzindo conteúdo para aquela marca com toda a visão estratégica, você está falando que o seu objetivo é que as pessoas falem mais e melhor, né? Então, não é algo contra, é algo positivo. Eu acho que isso é bem interessante de colocar. Eu acho que você está num tabuleiro de xadrez, sabe? Né? Você tem o rei, a rainha, o cavalo, o bispo e a torre. E assim, é como uma reunião. Você entra, você tem que escanear cada um dos caras que estão na reunião. Por exemplo, o fundador da empresa, o cara que assina o contrato, o cara do marketing, o cara de TI, né? Porque eu já esbarrei em gerente de TI, né? Que você não pode liberar isso, não pode liberar aquilo. Agora, assim, se a condição climática não for favorável, né, realmente, assim, ou você faz para ser o seu piloto, sua cobaia, né, a marca, porque não tem jeito, né? Você precisa entender a expectativa dessa marca em relação ao seu trabalho. Se essa expectativa não bate, a primeira coisa que você tem que fazer é alinhar a expectativa. E se não bater, não dá para trabalhar com essa marca, né? Entendido o tabuleiro ali, né? É entender aonde a marca quer chegar com o seu trabalho, né? E se você vai ter condições de atender. Porque, geralmente, uma marca como essa, ela começa com a conversa de que quer ganhar visibilidade, né? Às vezes sem entender muito bem onde que ela está entrando, e chega no final de um período, ela já está te cobrando vendas.
né? Tá te cobrando conversão em vendas. Tá? Então, estabelecer bem as regras. Né? Olha, o que eu vou fazer com vocês, por vocês, né? Não atendi suas expectativas, porque senão, do 2 para o 3 é um martírio. Você vai sofrer demais, entendeu? Porque essa pessoa vai cobrar uma coisa que você não tem condição de entregar. E não por falta de competência, entendeu? Por falta de alinhamento de expectativa. Tá? Então, não sei qual a estrutura que você tem, eu não sei nem o seu conhecimento no assunto. Mas tem uma coisa que é importante, né, quando você está no atendimento, olhar nos olhos do cliente e falar assim, cara, você quer isso aqui é minha empresa, esse aqui é meu portfólio de ofertas, meu skill profissional e vou entregar isso aqui. Né? Ainda quando você vai chegar em cadastro, vendas, integração com o CRM, essas coisas, não é empresa desse porte talvez, mas você fala assim, não, mas você vai ter expectativa menor. Eu quero, né, ele vai começar talvez estabelecendo metas de seguidores, metas de engajamento, né, quantos curtiram, compartilharam, comentaram. Então assim, você tem que jogar esse jogo enquanto você tiver condições. E se o cliente não amadurecer com o tempo e entender o valor agregado com o mínimo de conquista que você tenha, aí não tem muito jeito, sabe? Porque, no final, é que eu falo assim, tem uma diferença entre empresário e dono de empresa, né? Porque o dono de empresa é aquele cara que manda e fala assim, você não fez o que eu queria, então tchau. E o empresário não, o empresário fala, não, eu entendo que você está começando, que a marca está começando, vamos estabelecer primeiro patamar, fase 1. Aí você já estabelece as regras do jogo. Legal, cumprir, vamos para a fase 2. Aí aumenta o contrato, cancela o contrato, entendeu? Mantém o contrato, né? Aonde vai chegar? E aí tem que chegar aí, até uma hora que você tem que alinhar a expectativa e falar, daqui talvez não passe, entendeu? Não vou vender milhões de dólares para você. Né? Então, mas é o que eu falo, mas essa conversa, ela parece ser um pouco básica, mas é uma conversa que precisa ser feita, às vezes, mensalmente. Né? Porque sempre que você tem uma conversa dessa, um dos dois lados esquece a regra do jogo, entendeu? E o que está combinado não é caro. E é exatamente o ponto que eu queria te colocar. Eu acho que você, hoje, 7 anos depois, você tem os números a seu favor. Isso já é um baita argumento. Não, e tem um outro perfil também que eu não estou denegrindo, tá? Estou constatando só, né? Tá? Mas eu digo assim, às vezes você tem um perfil muito comerciante, né? Então o comerciante é toma lá da cá, né? Não tem aquele percurso, né, do projeto, é toma lá da cá. Deu certo ou não deu certo, né? Porque meu pai era assim, eu sinto o cheiro e acabou, entendeu? E às vezes acontece isso. Né? Então por isso que eu falo, às vezes é você olhar e falar, putz, isso é para mim ou isso não é para mim, entendeu? Vou apostar ou não vou apostar. Né? Porque aquela fase, né, Carol, que a gente fala assim, bom, no começo a gente fala assim, pô, nós vamos ter muitas ideias, mas não tem budget. Você fala assim, acho que talvez o primeiro e o segundo ano a gente até segura a onda, mas puta, depois que está 4, 5, 6, 7 anos é mais difícil, porque você fala, não, preciso pagar as contas, tem uma realidade e tal. Né? E eu imagino, eu convivo com o pessoal do interior também, né, lá no Vale do Paraíba, e eu vejo a dificuldade, sabe, e às vezes até assim, de coisas que você está acordado e fala assim, putz, mas até atrasou o pagamento, né? Não, mas você não entregou, você falou que ia entregar aquilo lá, não entregou, enquanto não entregar, eu não pago você, quer dizer, tem disso também, né, que é muito chato, mas acontece, né? Olá, boa tarde.
dois pontos que foram levantados aí que eu queria que vocês talvez abrissem um pouco mais. O primeiro é sobre a inflexibilidade dos clientes. Ele abriu a carteira, ele pagou esse ano porque ele gostou de 3 capítulos de uma websérie. Você quer, não tem mais. Você corre o risco de perder a verba do outro ano, até mesmo perder o cliente. E sobre outro ponto é sobre a retração dos políticos, apesar de você ter falado que alguns vão vir com alguns cases interessantes, mas por que vai haver essa retração se a gente teve aí o case que é dado em todos os cursos, faculdade de comunicação, que é o case do Barack Obama? Não, aí no caso, sobre esse último, eu estou falando para as marcas, né? Tá. E aí especificamente para a agência, é uma realidade muito específica nossa, a gente não atende político. Mas é um outro ponto, acho que não é esse o sério. Eu acho que disso que você está falando, não é colocar a culpa nos clientes ou nas marcas. Tá? Se a gente fala de 7 anos, a gente tem que entender que a gente precisa também ter a paciência, sabe, no trato com o cliente. Né? Ou seja, se nós temos 7 anos e a gente está mergulhado nesse negócio, né? Eu mesmo eu recebo as informações da equipe da Pólvora, assim, eu fico bobo, às vezes nem eu falo, deixa eu parar de ler esse troço aqui, que eu estou ficando muito desatualizado já. Então, para o cliente que está focado no negócio dele e não está acompanhando o que está acontecendo, né, de mais atualizado nesse meio, tudo parece muito louco, né? Então, assim, eu acho que o ponto é a proximidade que você tem de estar mensalmente atualizando esse cliente também, então, e preparando, né? Você não vai chegar para o cara, né, depois de 1 ano trabalhando e falar assim, olha, YouTube morreu. Né? Você não vai falar para o cara, não tem mais vídeo, né? Você vai chegar e falar, está surgindo uma outra rede, agora não é só o vídeo, é o vídeo, né, com segunda tela, né? Quer dizer, tem que preparar, porque está vindo, né? Essas coisas, segunda tela, principalmente, está começando a surgir e vai ser um negócio muito legal até para justificar a interação da marca dentro dos vídeos. Mas é a proximidade, sabe? A atualização. Não existe nenhuma relação, nem o casamento dura se você não tiver o tempo todo dando esse refresh na relação. Então, a gente não é nem culpar o mercado, a gente brinca muito com o cliente, que é mais fácil brincar com o cliente e com a agência do que com a gente. Né? Mas eu digo assim, a gente também tem que ter a paciência, sabe, de olhar e falar, pô, é B2C, é B2B, é manufatura, o cara está mais, né, o mais jovem, o mais velho, ele está mais ligado, menos ligado, e aí tem que começar a preparar. Então, no fundo, a culpa é mais nossa do que dele, disso acontecer. Tá? Não é a culpa do mercado, né? O mercado não é especialista, a gente se propõe a ser. Né? Acho que uma coisa que você falou, um cliente que investiu em Porta dos Fundos, porque gostou do Porta dos Fundos, acreditou, achou engraçado, quis aquilo. A questão é muito defender, uma coisa que pode ser defendida é exatamente isso. Poxa, você trabalhou no YouTube aqui, com uma coisa que, digamos, é broadcaster, né? E funcionou muito bem. Poxa, a gente não tem outro canal broadcaster tão forte quanto o Porta dos Fundos e a gente não vai ficar... Né, espero que ano que vem eles criem outras opções além do Porta dos Fundos, porque esse ano teve bastante, assim. Mas a questão é, bom, então tá, o YouTube foi legal para você, vamos investir em bloggers nichados com seu segmento? Vamos trabalhar o YouTube, então, de uma outra forma? E trabalhar formas criativas de você manter aquela verba, trabalhando, de repente, a mesma medida que você já tem um número lá dizendo que, poxa, você sabe que funcionou com aquele público do seu cliente, que ele vendeu mais, por isso que ele vai querer investir de novo. Acho que o nosso tempo está acabando, né? O pessoal já está fazendo lá sinal de que vão matar, tal. 5 minutos? Então, mais perguntas. Tem lá atrás, ó, pessoal.
vou te responder com a mesma pergunta que eu faço para os clientes. Você quer ter uma rede que tira foto, você precisa do quê? De um fotógrafo. Muito bom, muito bom. É o que eu tenho falado para os clientes, assim, porque na cabeça dele, ele vai pegar, e você vai passar por isso, eu tenho certeza. Você já está fazendo uma arte lá para o Facebook, não está? Por que você não publica ela no Instagram também? Coloca um filtro, né? Que é muito tranquilo. A mesma chamada. Na verdade você não está fazendo nada, né? Porque você não está conseguindo, você Você não entrar está usando a rede, né? Exatamente. Uma coisa que a gente tem tentado fazer é entender onde que o Instagram pode ajudar, e aí, de novo, no papo do negócio, entendeu? Onde o Instagram pode ajudar o objetivo de negócio do cliente. É ser um making-off da marca? Não sei. Né? Em alguns casos a gente chega a essa conclusão. Mas quando a gente consegue chegar nesse ponto, o uso da rede tem sido muito feliz. A gente tem um case dentro de casa que é Daniele Cosméticos. E aí a gente percebeu que o Instagram era uma ferramenta que comunicava muito melhor do que o Facebook as transformações, aquela coisa de mexer no cabelo das meninas e tudo mais. E a gente começou a fazer making off. A menina está mudando o cabelo no programa do Rodrigo Faro, o Instagram da Daniele está bombando com making off, né? Mas demorou um tempo para explicar que precisava de um fotógrafo. E tem que convencer também que a estratégia é diferente, né? Porque a linguagem é diferente, as interações são completamente diferentes. Eu vejo 2 clientes que a gente tem que eu acho que funcionam super bem, tem super a ver com a plataforma SCI Intercâmbio, porque você está falando de viagem, né? Então eu acho que nada do que fotografia para te inspirar a viajar. E o outro é o Furby, né? Que foi super legal criar a estratégia para o Furby, porque é um personagem super nonsense, né? A gente ainda é um cliente relativamente novo, então a gente ainda traz um pouquinho do Facebook para o Instagram, mas no Instagram você consegue extrapolar muito mais, apesar do público, né, que está no Instagram não é necessariamente o público de Furby, que é mais jovem. Mas a estratégia é outra, tem que convencer que a estratégia é outra, e você também tem, além do fotógrafo, né, que você precisa... você também precisa monitorar, você também precisa interagir, você precisa entregar dados daquela rede, não é somente ir lá e postar. E é isso que eu tento explicar para os clientes. Assim como monitorar o Facebook demanda horas, o Instagram também demanda, né? A gente está no tempo, não? Como faz? A gente tem tempo para mais uma, né? Tira para o ímpar aí, ó. Boa tarde, eu sou Julian. Eu cheguei aqui 6 meses atrás, sou da França. Eu queria voltar no assunto da Ana. Está aqui a Ana ainda. Eu trabalhei muito com pequenas empresas na França, no interior da França, e a chave é treinamento e palestras. Eu vendia sempre para eles, no início do business com eles, meio-dia, um dia de treinamento de toda a equipe, do dono até a secretária, sobre as redes, todas as redes, o Facebook, Twitter, Google+, Instagram, everything. E funciona muito bem. Depois disso, você cria a conta do dono no Facebook, ao vivo com ele, funciona super bem, depois você pode vender qualquer coisa para ele. Realmente. Muito bom. Sensacional. Incrível. Anotado. Acho que é isso, né, gente? Mais uma? Mais uma, então. Não, o Ednei está ali... Gente, todo mundo tem o Twitter lá no site, vocês podem perguntar. Todo mundo é legal, simpático. Eu vou deixar vocês fazerem as perguntas para eles lá fora, tá bom? A gente tem que preparar para a próxima atividade aqui. Queria agradecer a paciência, a presença de vocês.